Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Capítulo 5, segunda parte. Execução das vinganças divinas, sobre Babilônia e as feras. Para o leitor se recordar, vamos citar novamente o sexto selo, onde se inicia a narração da cólera de Deus, onde colocamos que a partir do capítulo 15 do livro do Apocalipse daria sequência. Abertura do sexto selo, quadros opostos do julgamento futuro dos inimigos do Cordeiro e dos fiéis. Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 17. Capítulo 7, versículos 1 a 3. Depois vi o Cordeiro abrir o sexto selo. Sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram na terra como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tiradas de seus lugares. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas. E diziam às montanhas e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do oriente, trazia o selo de Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalados os servos de nosso Deus em suas frontes. Vamos agora explanar os acontecimentos que foram suspensos no capítulo 6 e 7. Depois vi o Cordeiro abrir o sexto selo. Sobreveio então um grande terremoto. Haverá um grande terremoto. Será tão grande que causará grandes transtornos na terra. Mas vejamos o que causará. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram na terra como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. Vejam a proporção desse terremoto. O terremoto irá causar a explosão de vários vulcões na terra. Atingirá toda a terra. A fumaça e as cinzas dos vulcões espalhará por todo o planeta, até que irá encobrir a luz do sol. A luz do sol será interceptada, que dará a impressão que o sol escureceu. A luz da lua também será prejudicada. As lavas dos vulcões, junto com a fumaça, tornará a luz da lua cor de sangue. E as estrelas do céu irão cair? Não. Então, como entender essa profecia? Como já falamos em outras passagens do Apocalipse, é a visão do profeta como ele vê.
Os vulcões e os terremotos serão tão grandes que as lavas dos vulcões irão pelos ares, espalhando por todo o planeta. Então, essas lavas incandescentes, sendo lançadas pelos ares, e ao cair, ele as compara com as estrelas caindo do céu. Uma comparação perfeita, e completa a comparação dizendo que elas cairão sobre a terra como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. Isso devido às explosões dos vulcões causarem tanta agitação, e haverá forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tiradas de seus lugares. Outra visão incrível. Devido às condições citadas acima, o céu desaparecerá. Não terá condições de verem os céus, as estrelas. E os montes e ilhas serão retiradas de seus lugares. Isso será explanado melhor quando for narrado o fim da Babilônia, a prostituta de hoje. Vamos ver no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala do futuro. Vejamos se tem algo semelhante ao que foi narrado e explanado sobre esse trecho do Apocalipse. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 30. Vinda inesperada do Filho do Homem. Disse Jesus: logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. O Apocalipse foi revelado no fim do século I de nossa era. Fazia mais ou menos 60 anos que Jesus havia sido crucificado. Jesus nasceu no ano 1 de nossa era e aos 30 anos deu início à sua vida pública e fez essas previsões. Então, quer dizer que tudo já estava programado antes mesmo de Jesus nascer? E todos os montes e ilhas foram tiradas de seus lugares. O trecho acima será explanado no próximo capítulo, quando for derramado sobre a terra as 7 taças da cólera de Deus. Então, os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos na face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá... Vejamos o que diz o anjo no capítulo 14, quando predizem a vitória do Cordeiro. Um terceiro anjo seguiu-os, dizendo em alta voz: se alguém adorar a fera e a sua imagem, e aceitar o seu sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. O anjo diz que todos aqueles que adoraram a fera, a sua imagem, e aceitaram o sinal na fronte e na mão, hão de beber também o cálice da cólera de Deus, da sua ira. Dizemos que o sinal na fronte e nas mãos representavam os documentos, mas também dissemos que representava a ganância, o egoísmo e o apego aos bens materiais. As pessoas que usavam os bens materiais em proveito próprio e não pensavam em ajudar o próximo. Portanto,
Não precisou o anjo procurar por essas pessoas, pois, como foi citado, eles mesmos reconheceram que não praticaram a caridade. E o que eles fizeram? Então, os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas. Eles mesmos vão se esconder para fugirem da ira de Deus. E pedem que as montanhas caiam sobre eles, achando que, com isso, escaparão do castigo de Deus. Esses acontecimentos futuros, que já estão próximos de se realizar, foi narrado no 6º selo, onde o próprio anjo faz a paralisação dos acontecimentos. Agora, vamos dar sequência na narração e execução da cólera de Deus sobre a terra, a humanidade. As 7 taças da cólera de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 15, versículos 1 a 8. Vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Vi também como que um mar transparente, irisado de fogo, e os vencedores, que haviam escapado à fera, à sua imagem e no número do seu nome, conservavam-se de pé sobre ele com as cítaras de Deus. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Eu vi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro. Um dos 4 animais deu-lhes então 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Encheu seu templo de fumaça, provinda da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar enquanto não se consumassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Vemos que vão surgir os 7 anjos com os últimos 7 castigos sobre os homens. Mas, primeiro o profeta vê os que não seguiram a fera. São aqueles que permaneceram fiéis ao Cordeiro. Vão louvar e bendizer a Deus. Depois aparecem os 7 anjos que irão lançar na terra os 7 últimos flagelos. Eles saem do templo e recebem as taças que continham a ira de Deus. Que iras serão essas? Porque Deus está indignado com os homens, a humanidade. Se Deus é misericordioso e justo, por que lançar na terra essas taças? Porque Deus, na sua infinita bondade, quer destruir aquilo que Ele criou. Assim como fazia com o povo hebreu, quando o povo esquecia dele, Ele os deixava à mercê dos inimigos. O mesmo está acontecendo nos dias de hoje. Mas, antes de passarmos para o capítulo seguinte, onde irá mostrar as taças da cólera de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, vamos relembrar o que disse Jesus quando lhes perguntaram sobre o fim dos tempos. Evangelho de Lucas,
capítulo 17, versículos 26 a 37. Vinda do reino de Deus. Disse Jesus: como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. E bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Lote. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Lote saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os retirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Lembrai-vos da mulher de Lote. Todo o que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas todo o que a perder, encontrá-la. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Perguntaram-lhe os discípulos: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o cadáver, ali se reunirão também. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 22. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa, não desça para tomar o que está em sua casa. E aquele que está no campo, não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado. Porque, então, a tribulação será tão grande como nunca vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 12 a 15. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de saco e cinza. Por isso, haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitadas até aos infernos. Muitos irão seguir o dragão, a fera e os falsos profetas. Sem perceberem, estarão servindo ao demônio e a Satanás, a antiga serpente que fez com que a humanidade conhecesse o bem e o mal. Mas, na sua maioria, praticou mais o mal que o bem. Agora, a maioria dos homens estão servindo a mesma serpente, revestida de outras formas, como disse Jesus sobre os falsos profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 23 a 28. Então, se alguém vos disser: eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas,
que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem: vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele em casa, não creiais. Porque, como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E hoje, quantos profetas em nome de Jesus estão operando milagres? Mas lembrem-se, como disse Jesus a seus discípulos, quando os enviou para falarem em seu nome e curarem os doentes. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 9. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhe: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade, e em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Para pregar o reino de Deus e fazer os prodígios que Jesus fazia, não precisa de nada em troca. Jesus não diz para seus discípulos cobrarem ou pedirem algo em troca. Se receberam o dom de Deus gratuitamente deverão exercer esse dom. Mas quantos, nos dias de hoje, operam milagres em nome de Jesus e pedem em troca a imagem da fera, seus bens e seus pertences? Esses são os falsos profetas que falam em nome de Jesus, mas são possuídos pela fera. As revelações do futuro. Existe lógica na previsão do futuro? É possível conhecer os eventos antecipadamente? Porque o futuro precisa ser anunciado. Prepare-se para revelações surpreendentes sobre os mistérios do Apocalipse e os segredos por trás das profecias. Inscreva-se agora no canal Controvérsias Histórias da Bíblia. Ative o sininho e acompanhe esta jornada única para desvendar os enigmas do futuro.